propostas na Comissão de Constituição e Justiça. Lá estabelecemos uma nova redação para o artigo 8º, que resultou da emenda 164 da Câmara dos Deputados, no sentido de deixar muito claro que somente, exclusivamente, aquelas exceções é que poderiam ser admitidas na futura lei. Ou seja, que ao se garantir a possibilidade de supressão de vegetação ou intervenção, isso só poderia ocorrer nas situações consolidadas antes de 28 de julho de 2008 ou em casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. E nesse caso surgiu a primeira grande modificação, que foi a definição desses três institutos. Nós definimos claramente, no texto do projeto, o que seja utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. E reservamos a hipótese de exceção a ato do chefe do Poder Executivo Federal. Por que do chefe do Executivo, do Poder Executivo Federal? Porque trata-se de uma norma geral. E a norma geral, nos termos do artigo 24 da Constituição, em seu parágrafo 1º, é de competência do chefe, ou melhor, é de competência da União, ou seja, da estrutura federal de governo. A outra grande intervenção que foi feita na Comissão de Justiça buscou a autoaplicabilidade do texto, escoimando a referência a regulamentos que havia em 33 dispositivos. Ou seja, se nós mantivéssemos aquela referência, nós aprovaríamos uma lei sem autoaplicabilidade, que ficaria dependendo, no mais de seus artigos, de regulamentação. Essa exclusão de referência à regulamentação tornou o texto, como já falei, mais autoaplicável. A segunda alteração importante, por sinal sugerida pelo senador Jorge Viana, relator na Comissão de Meio Ambiente, que me telefonou há pouco, estava partindo em viagem de São Paulo e deverá chegar aqui por volta das 10h30. Essa alteração proposta pelo senador Jorge Viana permitiu, então, dar um aprimoramento muito maior, muito mais amplo ao projeto, quando estabelecemos, a partir daquela sugestão, a separação entre medidas permanentes para o futuro e medidas transitórias para atender ao passivo ambiental anterior a 22 de julho de 2008. Essa alteração nos permitiu desdobrar o artigo 8º na disposição permanente, onde se refere à exceção atribuída a intervenções de
casos de utilidade pública, interesse social, baixo impacto ambiental, e na parte transitória, as referências às áreas consolidadas anteriormente à data já referida. Isso nos permitiu também corrigir uma anomalia do projeto. Sob ponto correto e justo de proteger atividades antrópicas em Salgados e Apicuns, acabou-se de excluir a referência aos manguezais como áreas de preservação permanente a serem rigorosamente protegidas. A separação entre medidas permanentes e transitórias nos permitiu fixar como bem inalienável a ser protegido, desde o Amapá até Santa Catarina, na região costeira, o ecossistema dos manguezais. E nas disposições transitórias, excepcionar o uso antrópico pré-existente em regiões de Salgados e Apicuns. Ao consagrar a proteção ambiental aos manguezais, nós estamos consagrando também a proteção ambiental às restingas, aos salgados, aos apicuns, que constituem um único ecossistema, o ecossistema dos manguezais. E lá na disposição transitória, nós permitimos, pelo mesmo processo que se garante às áreas rurais consolidadas, nós permitimos um processo de recuperação, cadastramento dessas áreas de mangue que foram ocupadas historicamente. A outra grande alteração decorre principalmente, senhor presidente, da pertinácia de Vossa Excelência, da visão de Vossa Excelência, de mudar o eixo da política ambiental brasileira, mantendo, é evidente, o sistema de comando e controle, mas fazendo dele não a peça fundamental da política ambiental, fazendo com que a estrutura básica da política ambiental seja calcada em um programa de incentivos à preservação e à recuperação florestal. Nós escrevemos no relatório já lido que no dia em que a árvore em pé valer mais do que a árvore encerrada, o sistema florestal brasileiro estará preservado. Então, essas mudanças, repito, sem mexer na essência da proposição original dos senhores deputados federais, ela qualifica melhor o projeto. Ela faz jus à experiência dos senhores senadores, todos vindos, senador Assir Gurkas, de uma longa militância política, todos vindos de uma experiência obtida no decorrer de décadas de atividade política. Isso permitiu a Vossas Excelências, senhores senadores, contribuir para que esse debate
fosse estabelecido na busca da convergência, na busca da construção, na busca de fazer a redação da melhor lei possível para o meio ambiente brasileiro. Uma lei clara, objetiva e que ofereça segurança jurídica aos brasileiros no trato com as questões ambientais, que permita a conjugação entre preservação e produção, que permita, de um lado, manter o nosso rico acervo florestal e a missão que é atribuída ao nosso país de ser um dos principais fornecedores de alimentos para o mundo e um dos principais produtores de biocombustíveis para, através da atividade agrícola, contribuir para a redução da emissão de gases de efeito estufa. O mundo chegou à cifra de 7 bilhões de habitantes. E eu quero lembrar que em 1900 nós tínhamos 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Quero lembrar também que em 1960 nós éramos 3 bilhões. E hoje somos 7 bilhões. E as projeções da Organização das Nações Unidas indicam que seremos, em 2050, 9 bilhões e 300 milhões. E que atingiremos, em 2025, a cifra de 8 bilhões de habitantes. Isso põe em destaque essa missão brasileira de, através da tecnologia, através da produtividade, através das políticas que são propostas aqui, neste projeto, através do programa de incentivos à preservação e à recuperação florestal, vai fazer com que o Brasil possa dobrar ou tresdobrar a produção agrícola para garantir a sua missão de supridor de alimentos. Feita esta introdução, quero me referir ao processo de proposições de emendas estabelecido na última reunião. E, como o avulso foi distribuído aos senhores senadores no dia 3 de novembro, eu vou direto à página 20. Pediria aos colegas que se detivessem na página 20.